E mais uma vez com vocês, gente, na sequência, né, dessa aula 18, agora em 18.3, a gente vai falar aqui agora sobre os receptores elétricos, tá? É necessário que a gente compreenda a função física de cada componente desse. Exemplo, o gerador elétrico, a função física dele é gerar energia, fornecer energia, tá? Ele transforma um dado tipo de energia em energia elétrica, tá? Então, percebam, transforma energia, qualquer tipo de energia, em energia elétrica. Isso é a função dos geradores. Os receptores vão transformar a energia elétrica do gerador em um outro tipo de energia, que pode ser mecânica, que é o caso aqui, ó, da batedeira, é o caso do ventilador, pode ser térmica, o efeito Joule, é o caso do ferro de passar roupas, do secador de cabelo, do chuveiro elétrico. Esses componentes, esses receptores, eles recebem energia elétrica e transformam em outro tipo de energia, como eu acabei de citar. Se for ventilador, recebe energia elétrica em energia mecânica, converte em energia mecânica. Se for um chuveiro elétrico, das questões anteriores aqui comentadas, ele converte a energia elétrica em energia térmica. A equação a função matemática, melhor falando, é a mesma. A diferença é que na equação, em vez de você usar a diferença, o menos, a gente vai somar. Só se faz necessário que a gente compreenda que no gerador nós temos a força eletromotriz. É aquela tensão máxima fornecida. Aqui nós temos no receptor, percebam que são componentes distintos. No receptor a gente vai simbolizar com esse apóstrofo aqui, ele vai indicar a força contra-eletromotriz, tá bom? No exemplo vocês vão ver que a associação matemática não vai mudar. O que vai mudar é o trabalho que nós vamos executar em relação ao que é gerador, o que é receptor. Eles têm funções distintas, tá bom? E bem definidas. Vamos lá. Na potência dos receptores, percebam que nós temos, pessoal, a mesma distribuição da potência dos geradores. Observem a situação. A única diferença é que aqui a gente vai utilizar essa força contra-eletromotriz. E a força contra-eletromotriz em volts, tá? É bom que a gente recorde. Eletromotriz contra eletromotriz e a tensão ou a diferença DDP, que é a diferença de tensão nos terminais, sempre são dados em volts. Enquanto no gerador a eletromotriz é sempre maior que a tensão, no receptor é o inverso, ela vai ser sempre menor, justamente para que o rendimento não se iguale a 100% ou muito menos maior que 100%. Recordemos, quando se fala de rendimento, estamos falando da eficiência. E a eficiência de um gerador ou receptor nunca será igual a 100% ou pior, acima de 100%. Quanto mais próximo de 100%, dizemos que mais eficiente, melhor é a conversão de energia que esse aparelho pode realizar, que esse componente pode realizar. Nos exemplos aqui vai ficar mais claro. É tanto que no cálculo do rendimento do gerador, nós temos a tensão útil, ou se for potência, potência útil, sobre a potência total. A gente teria a tensão sobre a força eletromotriz. Nos receptores, nós temos a contra-eletromotriz sobre a tensão, a DDP, tá? Mas
Percebam, gente, que matematicamente é uma associação muito simples. Ou você vai executar um produto, uma multiplicação, ou uma razão, uma divisão, tá? Percebam aqui nesse exemplo, ó. O enunciado a seguir é do livro de vocês, né? Refere-se às questões de 2 a 7. A figura a seguir apresenta um circuito composto por 3 bipolos associados em séries. Um gerador real, tá? Um receptor real e um resistor. Então, olha só. No gerador eu tenho uma eletromotriz e eu tenho uma resistência interna. No receptor eu tenho a contra-eletromotriz e eu tenho uma resistência interna. O que é que a questão está pedindo? A segunda questão, que é a primeira desse grupo aqui, ó. Calcule as potências total, dissipada e útil para o receptor. Para o receptor, para o gerador, nós calculamos na 18.2, na aula 18.2. Para a aula 18.3, nós vamos calcular potências total, dissipada e útil para o receptor real, tá? Então vamos lá. Um ponto muito importante que já foi fornecido é o valor da corrente elétrica que a gente vai utilizar. Então, como é que eu vou para calcular essas potências? Eu tenho que ter o valor da tensão, da voltagem que esse receptor ele utiliza. Então, olha só, o cálculo da DDP, o cálculo dessa tensão, eu estou indicando como apóstrofo porque nós estamos falando do receptor, tá? Quando for gerador, a gente não faz essa indicação, tá certo? E olha que o cálculo da equação, a diferença justamente não é menos, agora vai passar a ser mais, tá bom? E para calcular essa DDP, para calcular essa voltagem, eu tenho a contra-eletromotriz. Gente, estamos falando do receptor. Você pode ficar em dúvida qual deles aqui no circuito eu vou utilizar. A gente vai utilizar o receptor. Contra-eletromotriz 6, mais resistência interna 0,5, vezes a corrente 2 A. Ou olha o sentido da corrente, tá? Ó. Ok? Não, Clóvis, tem dois aqui, não. É a mesma corrente, tá? 2 amperes. E aí a multiplicação ela vem primeiro, 0,5 vezes 2, 1, mais 6, 7 volts. Encontramos a voltagem que o receptor utiliza. Olha como vai ficar fácil a gente encontrar as potências. Total, pessoal, podem voltar aqui os slides, tá? Voltar aqui as aulas. Eu vou disponibilizar os slides também para vocês, tá bom? Podem voltar que vocês vão ver que é a mesma situação, ó. A tensão vezes a corrente. Como eu estou falando de receptor, eu tenho que encontrar a tensão do receptor nos terminais do receptor. Então eu tenho aqui 7 volts vezes 2, a potência total do aparelho seria a potência nominal 14 watts. Potência desperdiçada, dissipada, perdida na forma de calor, tá? Eu tenho uma resistência interna que nós já sabemos quanto é, 0,5, de novo, gente. Aqui coincide, ó, 0,5 do gerador, 0,5 do receptor. Mas a gente está pegando do receptor. Vezes o quadrado da corrente, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 0,5, 2. Ora, se eu tenho total 14 watts, nominal 14 watts, se desperdiçou 2, então a potência útil será 12, tá? Então a potência útil é a contra-eletromotriz vezes a corrente, 6 contra-eletromotriz vezes a corrente, 2, 12. Então eu tenho, vamos lá, potência total disponível. O que o fabricante informa daquele aparelho? Que o aparelho tem uma potência de 14 watts. Só que na realidade, receptor real, na realidade ele só transforma 12 watts de energia elétrica em, por exemplo, se for um transmissor, ele diz que são 14, transforma 12
e os outros 2 é desperdiçado na forma de calor. Então eu tenho aqui total. Como é que eu sei que isso aqui está correto? É só somar. O que foi utilizado mais o que foi perdido, ó, dá 14. E o rendimento? Observa que o rendimento da aula anterior nós calculamos em 50%. Para esse exemplo aqui, o rendimento do receptor. Lembra que eu falei que no caso do receptor, a contra-eletromotriz é sempre menor do que a DDP? Então a gente substitui os valores. 6 por 7 dá um rendimento de 0,857, aproximadamente 86%. Professor, se eu quisesse pegar o valor útil 12 e dividir pela potência total, vai dar os mesmos 6/7, os mesmos 0,857. O mesmo rendimento aproximado de 86%. Então, meu povo, essa foi a aula de 18.3, para não ficar muito extenso, a gente ficar sempre próximo aos 10 minutos, né? Porque senão a aula completa aqui ela iria chegar aos 40 e poucos minutos aproximado, às 3 aulas, 18.1, ponto 2 e ponto 3. A todos, um forte abraço e quinta-feira, 8 horas da manhã, nos encontraremos.